Kézia. Tino, essa prisão foi feita por policiais da delegacia de Copacabana. Aconteceu ontem à tarde. O Yuri dos Santos Ribeiro estava escondido em Macaé e fazia parte de uma espécie de grupo de extermínio. Quem vai poder explicar melhor toda essa história pra gente é o delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP, que está aqui para conversar com a gente e contar todos os detalhes dessa prisão. Boa tarde, delegado. Vamos começar falando então sobre a prisão em si, né? Como é que vocês conseguiram localizar o Yuri, delegado? Boa tarde, Tino, toda a audiência da Record. A gente vinha fazendo já uma investigação em uma comunidade de Copacabana, que é dominada pela mesma facção criminosa que ele é integrante, e a gente percebeu que ele estava com um mandado de prisão, então a gente começou a cruzar dados de informação, de inteligência, e conseguimos perceber que ele estava lá no interior do estado, ele estava foragido. Contra ele havia expedido 2 mandados de prisão por 4 homicídios. A equipe se deslocou até o local. Pelas imagens vocês percebem que é um local, zona rural praticamente, né? Um local muito escondido. Ele estava lá nesse canto. A gente planejou muito bem a operação, tendo em vista a periculosidade desse criminoso. Então a gente fez de tal forma que ele não pudesse nem reagir. Ele foi abordado, em momento nenhum ele reagiu, ele não teve nem essa possibilidade, foi preso e levado para a 12ª. Foi encontrado alguma arma ou alguma coisa do tipo ali na casa onde ele estava, delegado? A gente até esperava de encontrar alguma arma de fogo, tendo visto o histórico criminal dele e do grupo que ele fazia parte. Mas lá no local, de fato, a gente revistou toda a casa em que ele estava e a gente não encontrou nada de irregular, muito menos uma arma de fogo. Agora, o Yuri tem uma extensa ficha criminal, né, delegado? Isso tem que ser destacado. Não só ele, como o grupo que ele integrava, né, eles têm diversas passagens, né, são muitas, né? Tem um criminoso ali que integrava esse grupo, que tem 45 passagens criminais, 21 homicídios. Veja bem, a gente fala isso, a gente estava até comentando aqui antes, né? Esse grupo foi responsável por pelo menos 21 homicídios, olhando ali que eles foram identificados, a gente não sabe nem se eles praticaram ainda outros homicídios que provavelmente não tenham sido identificados. E são crimes bárbaros, né? Quando você para olhar a história de cada uma dessas vítimas, o Yuri participou da morte de um pai e de um filho. Eles haviam expulsado esse filho da comunidade porque achavam que ele estava passando informação para a facção rival. Ele não saiu, ele residia ali, foram até lá e mataram ele e o pai dele. Posteriormente, os outros 2 homicídios que ele também tem mandado de prisão foram 2 pessoas que trabalhavam entregando pizzas. Um trabalhava de manhã como mecânico e à noite entregava pizza. Foi brutalmente morto exatamente porque eles proibiram essas pessoas de trabalhar em comunidade que tivesse uma facção rival. Ou seja, na hora que alguém fizesse o pedido, eles não podiam passar para o outro lado, para uma outra comunidade. Foram impedidos, mas eles continuaram trabalhando, precisavam trabalhar e foram mortos exatamente por isso, exatamente por estarem trabalhando. Exatamente, delegado. Chama a atenção esses crimes bárbaros, cruéis, contra inocentes. O senhor estava falando aí do caso dos 2 motoboys, que é um destaque. O caso desse pai, desse filho. O Yuri teria envolvimento nesses 4 homicídios. Isso a polícia já sabe através de investigações, né? Exatamente. Os mandados de prisão que nós cumprimos ontem foram por esses 4 homicídios. Só que esse grupo praticou muitos outros crimes bárbaros, né? Eles também mataram 2 militares do Exército. No ano de 2020, eles estavam lá em um bar, conheceram 2 meninas, foram levá-las até em casa, acabaram passando por esses criminosos e ao serem abordados, assim que eles viram que eles eram integrantes do Exército, mataram os 2 de forma cruel também, totalmente covarde, sem qualquer possibilidade de reação. Ainda atacaram fogo nos corpos e no carro, carbonizaram todos. Isso foi no ano de 2020 também, quer dizer, são crimes bárbaros e agora, com a localização do paradeiro dele, ele vai ter que responder, né, junto ao tribunal do júri por todos esses crimes. Agora, delegado, o senhor estava falando o tempo todo desse grupo. A gente pode considerar que era um grupo de extermínio que atuava ali numa das comunidades de São Gonçalo, com a liderança do 3º Comando Puro, né? Verdade, um verdadeiro grupo de extermínio. Eles impunham total terror na comunidade. Eles sempre andavam ostentando carros roubados, armamentos longos, né, fuzis, pistola. Então eles queriam impor esse terror na comunidade exatamente até para dificultar a investigação da Polícia Civil.
Mas o trabalho conduzido pela Delegacia de Homicídios lá da região, eu até conversei com um delegado que foi responsável por essa investigação, foi um trabalho muito bem feito, muito bem conduzido, apesar de todas as dificuldades, porque evidentemente que a população fica com medo de fazer qualquer tipo de denúncia, mas eles conseguiram trazer um conjunto probatório bem forte, o que possibilitou a expedição desses mandados de prisão. Inclusive, 2 desses integrantes desse grupo possuem cada um 14 mandados de prisão. Veja bem, o Igor e o Douglas, eles estão foragidos, nós vamos tentar localizá-los ainda. Cada um deles possui 14 mandados de prisão em aberto. E isso é um grupo formado, a princípio as investigações já mostram que seriam 7 integrantes. Atualiza pra gente como é que está a situação a respeito das prisões, quem já foi preso, aqueles que ainda estão foragidos. O líder dessa quadrilha foi preso em fevereiro de 2022, em Santa Cruz da Serra, o André. Também foi preso o Flávio no ano anterior, 2021, e agora o Yuri. Tem outros 3 que estão foragidos, que é o Kaique, o Igor e o Douglas. Esses 3 ainda estão foragidos. Contra eles tem diversos mandados de prisão, como eu falei, pelo menos 14. Um outro integrante, que seria o 7º, foi morto numa tentativa de assalto. Então a gente ainda tem um grande trabalho pela frente, né? Um total de 7. Um está morto, 3 estão presos, ainda tem 3 foragidos que a gente vai tentar ainda localizá-los e levá-los à justiça. A polícia acredita que o Douglas e o Igor não estariam ali na região de São Gonçalo. Não estão mais lá não, porque no ano de 2020, 2021, quando aconteceram a maioria desses crimes, havia uma guerra entre facções naquela localidade lá de São Gonçalo, e depois uma facção acabou tomando a região, eles fugiram da localidade, tanto é que você vê que o Yuri foi parar lá no interior do estado, estava foragido lá. A gente acredita que esses outros 2 estejam provavelmente na Maré, junto com outros integrantes dessa facção. O senhor destacou, delegado, que tanto o Douglas quanto o Igor têm 14 mandados de prisão. A gente fala do Igor com 36 passagens pela polícia, o Douglas com 45 passagens criminais. É uma ficha criminal extensa. Eles cometeram diversos crimes nesses anos aí, atuando na criminalidade, né? Sim, de fato, né? Durante esse tempo que eles ficaram, não é tão soltos, né? Esses 2 aí. Mas são muitos crimes, dezenas de homicídios, pelo menos 21 homicídios que eles foram identificados, dezenas de roubos, tem latrocínio envolvido, roubo a veículos, quer dizer, toda sorte de crimes. Eles também respondem por organização criminosa, associação ao tráfico, mas de fato a Polícia Civil conseguiu identificá-los, né? Conseguiu levá-los à justiça no sentido de conduzir uma investigação com provas, né, que é o que a gente precisa fazer, uma investigação técnica. O Ministério Público também efetuou a denúncia e a Justiça decretou a prisão. Agora é questão de tempo para a gente poder localizá-los. Aos poucos, com a prisão, o senhor citou a prisão do André Luiz dos Santos Afonso, que é o líder desse grupo, que a prisão foi feita em fevereiro de 2022. Agora, a prisão do Yuri. Então, aos poucos, esse grupo vai sendo desarticulado. E isso é muito importante. Muito importante, porque é um grupo extremamente cruel e de alta periculosidade, né? Eles são muito brutais. Você vê que eles matavam as pessoas por qualquer motivo, por motivo totalmente torpe, banal, exerciam uma força ali totalmente torpe contra a comunidade. E como você falou, desses 7, um já morreu numa tentativa de assalto, 3 estão presos, inclusive o líder que atuava na região, e agora falta prender esses outros 3. É isso. Obrigada, delegado Ângelo Lages, titular da Delegacia de Copacabana, responsável por essa prisão. Meus parabéns pela prisão, delegado. E é isso, Tino. Se alguém tiver informações a respeito desses 3 criminosos, liga para o Disque Denúncia 2253-1177, porque a polícia está recebendo sempre essas informações e são muito úteis. Tino. Muito obrigado, Kézia. Kézia, manda um abração aí pro meu irmão, doutor Ângelo Lages, fera braba. É um querido amigo mesmo, um cara que trabalha muito sério, policial que faz diferente. Doutor Ângelo, um abração pro senhor, pra família, um ótimo feriado. Tem todo o meu carinho, todo o meu respeito. Vambora com o Mosquito Fofoqueiro, tá virando a câmera. Vem com o Mosquito, vambora. Ó, a Vivian Casa